Olá, pessoas. A aula de hoje, ciclos da natureza. É a aula final da nossa parte de cosmologia e a gente vai abordar aqui as fases da Lua, que são 4, nova, crescente, cheia e minguante, as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, e eclipse solar e lunar. Tá? Vamos falar um pouquinho de cada um deles, bem por alto, não vou entrar em muitos detalhes, mas eu espero que esclareça bastante coisa. Já falei em aulas passadas, já falei um pouco em vídeos passados também, mas vamos lá. As fases da Lua têm a ver com a perspectiva que nós temos da visão da Lua quando vista da superfície da Terra. A Lua ela não emite luz própria, então tem momentos em que ela aparece no céu parcialmente iluminada pela luz do Sol, tem momentos que ela está totalmente iluminada, você vê o disco lunar cheio, né? Então a gente, ao longo dos séculos, a humanidade classificou esse movimento e essa visão aparente que a gente tem da Lua em 4 fases, né? A fase minguante, leva aproximadamente 7 dias. Então, se eu pegar um calendário aqui, ó, do dia 1º ao dia 8, eu posso dizer que ela está minguante, porque ela vai diminuindo a parte iluminada da Lua até ela ficar completamente invisível no céu noturno. É justamente no momento em que a Lua passa a ser visível no céu diurno. Se é que vocês ainda não repararam, né? É quando ela entra na fase nova. A lua nova é aquela lua que a gente vê ali no início da manhã ou no final da tarde, geralmente, porque é quando a luz do sol ofusca menos a nossa visão, mas ela está no céu ao longo do dia, né? E ao longo de mais 7 dias, ela passa de novo a ficar visível por parte da noite. Aí a gente diz que ela entra num ciclo crescente, que ela vai ser visível ao longo da noite, sendo parcialmente iluminada, até ficar com o disco completamente iluminado. Ela entra na fase cheia. Então, isso tem a ver com o movimento relativo aqui entre Sol, Terra e Lua. Esse sistema formado pelos três, né, é o sistema que mais nos interessa. Então está aqui. A Lua ela tem um movimento contínuo em torno da órbita dela. A Terra tem um movimento contínuo de rotação também. Então, reparem, quando você está aqui na parte escura da Terra, nessa situação aqui ilustrada, você está à noite, parte iluminada durante o dia. Então, aqui à noite, você consegue ver parte do ciclo da Lua minguante, parte do ciclo da Lua crescente e o ciclo da Lua cheia. Então, você consegue ver ela ao longo da noite nessa metade aqui, vamos dizer assim, né? E ao longo do dia você vê parte do ciclo da Lua minguante, todo o ciclo da Lua nova e parte do ciclo da Lua crescente. O que eu estou dizendo é o seguinte: quando a Lua está nos 7 dias que a gente chama de Lua cheia, a Lua ela se torna visível por volta de 6 horas da tarde até 6 horas da manhã. Lembrando que o movimento é contínuo, né? Então, ao longo dos dias, esse nascer e se pôr da Lua vai mudando de horário, né? Não sei, a maioria das pessoas não repara nisso, né? Mas a Lua, ao longo dos dias, ela passa a aparecer no céu por volta das 7 da noite, depois ela vai aparecer no céu só às 8, depois só às 9, vai ter um momento que ela não aparece no céu noturno. Ela não vai estar aparecendo durante a noite. É aquela lua que aparece durante o dia que ela está entrando na fase nova, né? Então, você acorda de manhã, olha para o céu, está o sol no horizonte e a lua está no outro horizonte, sendo iluminada durante o dia. Ela fica uma luz bem tênue, né? É a fase nova da lua, ok? Espero que tenha ficado mais ou menos
entendido, não é para se aprofundar muito no assunto, mas é uma curiosidade válida. A Lua, a gente aprende quando é criança que a Lua fica visível durante a noite e durante o dia a gente só enxerga o Sol. Não. Prestem bem atenção, porque tem ao longo de alguns dias do mês, a gente consegue ver a Lua durante o dia, sim. Normalmente pela manhã ou no final da tarde. É justamente nessa transição aqui da fase nova da Lua, tá? E tem noite que você olha para o céu e não enxerga lua nenhuma, mesmo o céu sem nuvens, né? Quando você enxerga a Lua durante a noite, é que ela está nessa transição aqui da Lua cheia, da crescente para a minguante, tá? Bom, estações do ano. De novo, são 4. Elas são mais ou menos regulares, né? Dependendo da região que você, região geográfica em que você vive, né? Eu vou falar sempre da perspectiva nossa aqui do Brasil, região tropical. Então a gente tem um inverno pouco rigoroso, um verão temperaturas muito elevadas, né? Mas isso tem a ver com a inclinação que o planeta Terra tem. O eixo de inclinação, o eixo de rotação da Terra apresenta uma inclinação em relação ao plano orbital. Isso eu já tinha comentado no vídeo da aula passada. Então eu tenho aqui um desenho em perspectiva. Reparem que o eixo de rotação da Terra está desenhado aqui, deixando o hemisfério norte, nessa posição aqui, voltada mais para o Sol do que o hemisfério sul. Então aqui eu tenho o início da fase que a gente chama de verão, né? Chamado solstício de junho, para o hemisfério norte. Para a gente que está aqui no hemisfério sul, Brasil, né? A gente está abaixo da linha do Equador, a gente tem um solstício de inverno. Tá? No extremo oposto, a gente tem aqui o solstício de dezembro, que no hemisfério sul marca o início do verão, no hemisfério norte marca o início do inverno. Repara que o hemisfério sul está voltado para o Sol. Então as estações do ano têm muito mais a ver com a inclinação que o eixo de rotação da Terra tem em relação ao plano orbital. Não tem nada a ver com a aproximação que a Terra faz do Sol, não. Colocando aqui um esqueminha mais visual, imagina aqui uma mesa representando o plano orbital, essa lâmpada está representando a luz solar, né? E aqui um globo terrestre justamente inclinado. Você repara que a luz ela ilumina parcialmente aqui, tá? O globo é uma região que é a noite, região do dia, e na região do dia você vê que o hemisfério sul está voltado para a luz. Então a incidência de raios solares é maior no hemisfério sul, logo as temperaturas serão maiores. Tá? O solstício de junho e o solstício de dezembro gira em torno do dia 20, 21, 22. Aqui, esse ano, por exemplo, a gente está em 2020, o solstício de junho vai ser dia 20 de junho. Tá? Seria para a região sul, para o hemisfério sul, seria o dia mais curto do ano. Tá? O solstício de dezembro, lá por volta do dia 21, 22 de dezembro, é o dia mais longo do ano. E marcando a primavera e outono, a gente tem o equinócio de março, o equinócio de dezembro. O equinócio é o único dia do ano, mais uma curiosidade aí para vocês, é o único dia do ano em que o dia e a noite têm exatamente 12 horas. Tá? Ao longo dos outros dias do ano, dos outros 365 dias, essa equivalência não é verdadeira. Eu não tenho exatamente 12 horas de luz solar e 12 horas de noite. Né? Essas 12 horas acontecem só nos equinócios. O equinócio de março
equinócio de setembro. O equinócio de setembro, para a gente aqui no hemisfério sul, marca o início da primavera, e o equinócio de março marca o início do outono. Agora, para fechar a aula, eclipses, né? Aqui eu tenho uma foto de múltipla exposição de um eclipse solar e um eclipse lunar. Né? São várias fotinhas em sequência da Lua, fizeram uma montagem aqui. Tá? De novo, o eclipse é só um efeito do posicionamento relativo do sistema Terra, Sol, Lua. Está aqui. Tá? Um esquema. Isso daqui, de novo, os desenhos aqui não estão proporcionais, tá? Mas é só um esquema para facilitar a compreensão. No momento em que ocorre um eclipse solar, é o momento em que a Lua está entre a Terra e o Sol e ela vai projetar a sua sombra na superfície da Terra. Então, a pessoa que estiver aqui na sombra da Lua vai ter uma visão bloqueada do Sol. Eclipse solar, eclipse total. Quem estiver aqui nessa outra região, está marcado aqui, ó, eclipse parcial, vai ver o Sol parcialmente encoberto pela Lua. Tá? E quem estiver fora dessa região, da região de sombra ou de penumbra, quem estiver fora não vê o eclipse. Então, em geral, um eclipse solar que é visto no hemisfério sul, ele não é visto no hemisfério norte e vice-versa. Né? E eu só consigo que ocorra esse alinhamento quando eu tenho uma lua nova. Né? A lua está no céu diurno. E por que esse alinhamento não ocorre sempre, não ocorre todo mês, já que a Lua dá uma volta na Terra todos os meses? Porque o plano orbital da Lua, o plano orbital da Terra, não estão alinhados com o posicionamento do Sol. Eles não estão todos no mesmo plano. Se eles não estão todos no mesmo plano, isso não consegue se repetir todo mês. Tá? Então, os planos estão desalinhados. Ok? No eclipse solar, perdão, no eclipse lunar, ocorre quando a Lua ela entra no cone de sombra da Terra. Então vai ocorrer somente na Lua cheia. Né? Então, o Sol iluminando a superfície da Terra, a Terra vai projetar um cone de sombra no espaço. Então, quando a órbita da Lua se alinha com esse cone de sombra, as pessoas passam a não enxergar a Lua durante a noite. Então repara que nessa situação, todo mundo que observa o céu noturno vai enxergar o eclipse lunar, tá? A não ser quando a Lua está saindo do eclipse, está nessa região aqui de penumbra, vai ver o eclipse parcial, ok? Então, fechando esse assunto, espero que tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, coloquem nos comentários, comentem alguma coisa aí. A gente se vê na próxima.